Aí nós temos o quê? A aproximação da caverna secreta, né. Então o que que é? A caverna, na verdade, a gente usa como uma metáfora. Então o personagem, ele precisa se recolher, né, para descansar um pouco, né, até mesmo para fazer os seus questionamentos iniciais, né, para, vamos dizer assim, estudar, entender tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que aconteceu, né. Então ele faz os seus questionamentos, né. Então quando ele faz esses seus questionamentos, ele faz essa pausa, então a gente fala que ele vai para uma caverna secreta, né. E na verdade é ele com ele mesmo, recolhido com ele mesmo, fazendo um balanço de tudo aquilo que ele passou. Então, quando a gente fala, que ele se recolhe, na verdade a gente está, né, falando disso mesmo, é desse momento dele com ele mesmo, que ele precisa dele com ele mesmo. Porque quando a gente reflete, né, é é importante. E aí, esse momento de reflexão, ele mostra o quê? Tá chegando no fim, né. Dá aquele momento, até quando a gente faz o jogo, passa por vários desafios, tudo. Quando você percebe que o jogo tá ficando mais tranquilo, aí a gente muda até às vezes a música do jogo, pra quê? Pra perceber o quê? Que já tá quase no final do jogo, né. E aí o que que acontece? O herói, ele tem que estar preparado, né, então ele tem que estar com sua força total pra chegar no final. Às vezes a gente coloca até uma cutscene, alguma coisa, né, no meio do caminho, a gente vai falar de cutscene, pra trazer, essa esse momento de recolhimento do herói, né, que ele precisa estar preparado para essa aproximação da caverna secreta, né, para esse recolhimento, para essa preparação, pra chegada do final, tudo bem? Então, eu falo que esse momento para o personagem é muito importante, tá bom? E aí vem a aprovação. Aí eu coloquei esse bichinho aqui que eu achei tão fofinho. Aquela que coloca o bichinho e ela mesma acha o bichinho fofinho, né. Ela mesma coloca e ela mesma acha que é fofinho, né. Olha aí, ó, com a cabecinha, tal. Então, aprovação, ela na verdade quando você tá, lá nos seus desafios, ela é o desafio mais difícil, né. Então ele vai passar por um teste físico, né, o nosso herói, que vai levar ele à exaustão. Então vai ser muito, muito forte. E às vezes a experiência pode levar ele à morte. No caso de um jogo, pode levar ele à morte, né. No caso de um filme, né, geralmente não leva, porém, né, você leva o espectador a acreditar que ele pode vir até a morrer, tá. Então é muito importante, ter isso, né. E por que isso acontece? Porque ele vai enfrentar um inimigo muito, muito, muito poderoso, né. O legal é que esse inimigo, ele vai abalar ele não só fisicamente, como mentalmente. Então, vai ter um momento, de transformação psicológica, né, do nosso herói, né. Lógico que o herói vai vencer a batalha, né. Ele vai reunir forças, tal, ele vai lembrar de coisas da jornada e vai vencer, mas ele vai, né, também ser abalado psicologicamente, né. Aí, nessa parte, né, do mito da caverna, do mito do herói, ele representa a ressurreição, porque a humanidade, né, ela tem uma coisa de acreditar na ressurreição, né. Então de se ressuscita de alguma forma. Então, dentro da não pensando em religiosidade, mas dentro da jornada de herói do herói, isso também acontece, tá. E como tudo, né, então como tudo, depois, né, de passar por tudo isso,
de enfrentar, de tal, vem o quê? A recompensa, né. Então ele ganha uma nova habilidade, ou ele ganha, sei lá, mais experiência, alguma coisa ele vai receber, né. E aí, existe, né, essa recompensa, né, que, meu, tem que ser alguma coisa para recompensar mesmo, né, o nosso herói, né. Porque também tá chegando a hora da comemoração. Quando você faz isso, você já sabe que a comemoração tá perto, né. Que a comemoração desse herói, né, e o fim dessa jornada tá perto, né. Porque está chegando a hora do caminho de volta, né. Então ele vai voltar para casa. Então, finalmente, ele retorna para casa, só que dessa vez não mais como aquela pessoa comum, né, não mais como aquele ser comum, aquele ser com medo, né. E sim, agora ele retorna como um herói, né, e bem mais tranquilo, né, do que antes, né, do que quando ele saiu, tá. E aí esse caminho de volta, ele volta refletindo tudo que ele passou, o conhecimento que ele adquiriu, a missão cumprida, o porquê que ele foi escolhido por aquela missão e tudo mais, né. E aí, geralmente quando ele chega no mundo, né, ou às vezes até antes de chegar no mundo, ele tem que tomar uma outra decisão, se ele parte para uma nova missão, né, ou se, ou se ele volta realmente para o mundo dele, né. Então, para o herói, eh, esse momento é um momento muito, decisivo, tá. Muito decisivo, tá. E por quê? Porque é o momento da ressurreição, né. Então é aquele momento em que o inimigo, ele surge das cinzas, né. Então ele sai, a gente sabe lá da onde, das profundezas, né, para uma outra batalha, uma batalha épica, né. E geralmente surpreende todo mundo fica: "Ah, dá como assim?", né. E aí ele, né, vai ter que vencer para conseguir voltar, né. E aí sim, ele destrói o mal para salvar o mundo, né, salvar o mundo dele ou conseguir atingir o objetivo. Então, ele estava indo lá para casa, aí ele fica naquele conflito interno com ele, né, de ir para uma outra missão e de repente, né, vem essa parte da ressurreição e o inimigo ressurge das cinzas. Já aconteceu isso, né. Deu um estalo logo em seguida, não teve? Ou não? Sei, eu me lembro de alguma coisa que logo em seguida teve um estalo. Você lembra? Me passou pela cabeça agora. E aí sim, depois disso tudo, depois de derrotar, né, aí sim ele vai para o retorno do Elixir, com o Elixir, tá. Então ele vai receber o reconhecimento, ele vai receber o reconhecimento, né, lá no na sua terra natal, da onde ele veio, da sua origem, né. E aí todo mundo comemora, tem festa, né, e ele como uma nova pessoa, ele é recebido como uma nova pessoa, e não mais como uma pessoa comum. Então ele revoluciona, né, uma pessoa comum, e aí ele, né, retorna, oferecendo para quem assiste ou para quem joga o jogo uma lição final, tá. Então acaba que com essa história, né, da jornada do herói, ele transmite, um conhecimento, tá. O player, né, quando ele zera o jogo, é sempre legal você transmitir algum tipo de conhecimento.
Lógico que tem jogo que não tem como, porém, quando a gente tá jogando principalmente RPG, né, é bem importante. Então, assim, esses são os 12 passos da jornada do herói, tá? Então, olhando agora, quer ver? Vamos olhar lá de novo aquele círculo. Peraí. Aqui, ó. Olhando agora, né, os 12 passos, não fica mais legal de entender como que funciona? Não fica mais legal de entender? Então, ó, chamado aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, travessia, o ventre da baleia, aproximação da caverna, provação suprema, recompensa, caminho de volta, ressurreição, reencontro com Elixir, e o mundo comum. Então, assim, percebe que é algo cíclico. E, assim, você encontra isso em vários lugares, né? Não só em jogos, mas também quando a gente fala de filmes, né? De outros tipos de coisas. E dá para usar para a vida, né? Por isso que outras áreas de conhecimento acabam usando. Beleza? Deu para entender? Certinho, entendeu? A jornada do herói e a importância. Então, quando você vai construir o roteiro do seu jogo, quando você vai construir a história do seu jogo, a história do seu herói, a jornada do herói, ela é uma boa para você ver. E o legal da jornada do herói é se aprofundar, tá? Existem livros sobre a jornada do herói que você pode ler, e aí ele até detalha mais cada um dos passos da jornada do herói, e aí você pode desenvolver isso até melhor. Tá? Então, quando a gente trabalha com roteiros e narrativas, a jornada de herói é o principal, tá? Então, a jornada do herói se transforma em algo, vamos dizer, crucial para tudo isso. E por que que eu tô falando da jornada do herói, né? Por que que eu parei esse tempo, né, para falar da jornada do herói? Uma, é super importante a gente saber da jornada do herói, né? Principalmente hoje em dia, que as pessoas gostam muito de jogar RPG, muito de jogar RPG. E não só RPG, mas como os joguinhos de plataforma, né? Eles precisam ter uma história, eles precisam ter um roteiro, precisam ter uma narrativa para que eles se tornem interessantes, para que eles se tornem jogáveis e, né, e até mesmo para que o público se interesse para baixar, para jogar, para comprar, né? Então você precisa disso, tá? Então, essa é uma parte importante. Outra parte importante é por conta da segunda coisa que nós vamos ver, tá? E aí, agora eu vou mostrar a segunda coisa. Cutscene. Você sabe o que é cutscene? Sabe? Então vamos ver se você sabe mesmo o que é uma cutscene. Então, cutscene é depois da jornada do herói, a gente costuma conversar sobre cutscene. Por quê? Quando a gente está construindo um jogo, a cutscene também se torna extremamente importante. Porque tudo aquilo que a gente viu lá antes, ela vai ser descrita aqui na cutscene, né? Que na verdade é uma sequência, né? É uma sequência, uma cena de evento, ou seja, uma sequência que vai interromper o jogo. E vai interromper o jogo o quê? Para contar alguma coisa. Ou algo que vai acontecer, um pouquinho da história do nosso jogador, um pouquinho da história do nosso jogo. Mas a cutscene, ela é algo extremamente importante. Por quê? Porque em alguns momentos do jogo, ela pode auxiliar, né? Ela pode contar pra gente algumas informações bem legais. Então, aí você deve estar se perguntando em casa: pra que a cutscene é usada, né? Para que essa cutscene, essa tal de cutscene é usada, né? Então, ela vai contar uma historinha,
né? E aí ela ajuda a contar o enredo, ou contar o que vai acontecer, ou até mesmo ajudar o jogador na parte de jogabilidade, ensinar o jogador a jogar, né? Então, quando a gente faz quando a gente constrói um jogo, aí muitas vezes a gente faz aquela fase de tutorial, né? Para ensinar o jogador a jogar. Então, mostrar para ele quais são as teclas, né? Como que vai ser a jogabilidade. E aí você usa as cutscenes para auxiliar esse jogador. Então você conta para ele, fala, olha, faz isso, faz aquilo. Aí, por exemplo, ele dá um tiro, aí você mostra o que vai acontecer com o tiro, ou faz um slice, ele mostra o que vai acontecer com os slice, tá? Para você ter uma ideia, as cutscenes, ela tem sido usada em jogos desde 1980, tá? E elas são cada vez mais complexas, tá? Tem cutscenes muito longas. Eu, particularmente, não gosto de cutscenes muito longas em jogos. Mas aí é uma particularidade de cada um. Não existe um padrão de tempo para cutscene, tá? Eu falo que assim, o jogo é seu. Então, quem decide quanto tempo cada coisa vai levar é você, né? A única pessoa que vai saber é você. O que você tem que tomar cuidado é quem é seu público-alvo. Então, para quem que você está fazendo tudo isso, né? Então, depende de para quem você está fazendo, né? Então, para quem você está construindo aquela cutscene, para que tipo de jogo você está construindo uma cutscene, e você vai ter que tomar cuidado para fazer o maior, o menor, ou até o estilo da cutscene. Mas o jogo é seu, você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que te convém, tá bom? E aí você vai mostrar o que você quiser. Geralmente é isso. Então ela vai mostrar como que vai ser o enredo do jogo, a história do jogo, como que qual o objetivo do jogo, mostrar alguma jogabilidade, né, para o jogador, ou algum item para passagem de fase, né, para fazer mudança de tela, mudança de fase. Então acaba sendo bem legal, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, como funcionam as cutscenes? Então eu peguei assim, eu tentei fazer com perguntas, imaginando que perguntas que serão feitas para mim, tá bom? Então eu tentei montar, tipo, perguntas e respostas, né, para mim, tá? Ah, como que funcionam as cutscenes? Então o jogo tá acontecendo, né? E conforme o jogo tá acontecendo, você coloca para rodar as cutscenes em tempo real do jogo, tá? No motor do jogo. O que é o motor do jogo? O motor do jogo, o motor é o local onde você constrói o jogo, ou seja, a sua engine. Então não importa ela se é Unreal, se é Unity, se é Godot, se é Construct, se é... Não importa, tá? Dentro do motor do jogo, você coloca a cutscene. Então sempre vai ter alguma coisa que dispara a cutscene. Então, a gente fala que é o gatilho. Então, por exemplo, o personagem vai passar por algum item. Então, ele passa por algum item e aquele item é o gatilho, ou seja, dispara a cutscene. E geralmente são o quê? Filminhos, né? A gente prepara filmes, né? E coloca para rodar em determinado momento, tá? Então, num determinado momento do jogo, eu coloco um filminho para rodar, né? Pode ser uma animação? Pode ser uma animação. Então, eu monto uma animação dentro do meu motor, tá bom? E aí eu coloco, tá bom? As ações dos personagens e da câmera são roteirizadas, tá? Para que o jogador assista. Então, fica já produzido e aí o jogador só assiste o que vai acontecer lá.
As filmagens, elas não são, vamos dizer assim, que a gente fala, não é pré-gravada, né? Mas isso ocorre em algumas cutscenes. Às vezes, na cutscene de animação, eu deixo tudo pronto, aí ela ocorre em tempo real no motor e ela não é gravada. Então, ela ocorre mesmo em tempo real. Por exemplo, eu faço a cena de morte do personagem, deixo lá a animação de morte. Quando eu faço a animação de morte, eu paraliso toda a cena e faço com que o personagem morra antes de ir para a tela do game over. É uma semi-cutscene. Por quê? Porque eu paraliso e monto a cena do jeito que eu quero. Então, vamos dizer assim, eu impeço que o meu jogador tenha o controle da cena, tá? E aí eu faço com que aquele filme rode. Eu sei onde vai ser rodado a cena de morte. Então eu não tenho como pré-gravar ela. Entendeu? Então eu não tenho como deixar ela pré-gravada. Por quê? Porque eu montei a animação de morte, deixei. Eu posso deixar até balãozinho, escrever alguma coisa, ha, 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 se ferrou, né? O player falando. Porém, o player não, o inimigo falando. Porém, eu não tenho como saber onde estará cada um no momento da morte do personagem. Então, o que eu faço? Eu deixo tudo preparado, deixo as animações preparadas dentro do meu motor, de forma planejada, porém não gravada, tá bom? Não gravada, não pré-gravada. A segunda maneira de fazer uma cutscene é eu gravar uma cena, gravar um vídeo. E aí, quando eu gravo um vídeo, eu gravo uma cena, fica aparecendo realmente um videozinho. E aí eu coloco ele para funcionar. Entendeu? Então, eu posso sim fazer isso, né? Então, existe esse tipo? Existe, entendeu? Existe. E aí ele fica como uma cena de tempo real. Por exemplo, eu posso fazer uma cena, vamos dizer que o meu jogo vai ser sobre um desastre de avião. Eu posso fazer uma cena de um avião caindo no meio da floresta, entendeu? Batendo em árvores, explodindo, tá? E aí eu deixo essa cena o quê? Pré-gravada, né? Acho que você já deve ter visto Fortnite, parte que você não controla do jogo. Aí seria a parte de cutscene. E pode ser sim um vídeo, né, de algo que está fazendo. Aí sim seria um filminho gravado. E tem aquelas cutscenes que são, na verdade, escrito, né? Então ele vai contando a história do jogo de forma escrita. Então vai aparecendo como se fosse um tutorialzinho do jogo de forma escrita a historinha. Tá bom? Vamos lá. Os jogos precisam de cutscene? É a pergunta que um monte de gente me faz, né? Legal, né? Eu acho legal. Lógico, muita cutscene também não é bacana, né? Mas eu acho legal. Hoje em dia, as pessoas estão usando bastante as cutscenes, mesmo quando estão fazendo jogo de puzzle. Então, mesmo, jogo de puzzle, sabe? Jogo de bloquinhos, eles fazem cutscene, né? Eu tava jogando Candy Crush esses dias. Candy Crush. Joguem jogos ruins. Jogar jogos ruins é a melhor coisa que existe no mundo. E eu tava jogando Candy Crush e você acredita que tem cutscene no Candy Crush? Você acredita que tem cutscene no Candy Crush?
Quando você ganha, você completa uma fase do Candy Crush, né? Ele começa a, tipo, meio que jogar sozinho. Então você tá jogando, né? E aí ele começa a jogar sozinho, entendeu? E aí, quando ele começa a jogar sozinho, é a fase. É ele fazendo a cutscene dele. Você vê que coisa? Então, assim, até jogo de puzzle, até jogos mais, né, que a gente não imaginaria que, sim, não tem uma história por trás, né, tem a sua cutscene. E às vezes tem cutscene até no mapa dele. No mapa. Então, dentro do mapa tem uma historinha para que para entreter a pessoa, para colocar a pessoa dentro da história, dentro do jogo, para que a pessoa jogue mais, né? Para estimular a pessoa, né? Então, qual que é o objetivo da cutscene? Interagir, né? Interagir, né? Fazer com que a pessoa jogue, fazer com que a pessoa se sinta dentro do jogo, né? Ah, então, assim, quando você coloca muita cutscene, né? Lógico, você tem um efeito contrário, você não faz isso. Então você tem que tomar cuidado com a quantidade, né? E com a qualidade dessas cutscenes. Então você tem que pensar que o jogador gosta, né? De se sentir parte do jogo. Porém, tudo com moderação. Nossa, que chique, né? Tudo com moderação. Então, pensa nisso. Pensa, é legal. A cutscene é legal. Ela conta, ela também ajuda o personagem, o player, algumas vezes. Mas tem que ser usado com moderação. Posso usar em qualquer tipo de jogo? Pode, tá? Então você pode, dentro da estrutura do seu jogo, pensar em estilos de cutscene, porque existem vários estilos de cutscene, tá? Cutscenes bem simples, tem jogos com cutscenes muito longas, com cutscenes curtas, mas existem jogos de vários tipos com cutscene. Vai depender de você, do seu tempo e de quanto você acha que deve ou não colocar, tá? Então, assim, jogo precisa, você que vai ver se é melhor ou não, tá? Então, pense nisso, trabalhe com isso e veja se vale a pena, porque assim, dá trabalho. Fazer uma cutscene não é uma coisa simples, não é uma coisa assim tão fácil e dá trabalho. Então, pense antes de começar uma, tá? Pense na estrutura dela, pense como ela vai ficar, planeje, tá? Bastante e tente, e tente. E se tudo der certo, faça. Aí vai de você. Gostou de falar de cutscene? Gostou de falar da jornada do herói? O que você achou? Esquisito? Reparou nos desenhos? Pessoa estranha, né? Faz parte. Tá bom? Pensando em cutscene? Pensando na jornada do herói? Ah, então tá bom. Combinado, então. Pense em tudo isso.